alguns irmãos nossos enfermos, muitos irmãos viajando também. O pastor Antônio teve que sair às pressas agora para Unai, onde a mãe dele não está bem, com a possibilidade de intubação ou não, a depender da família. O irmão Lázaro está também hospitalizado, a irmã Meire também, fora outros irmãos que estão em casa impossibilitados de virem. Mas louvado seja Deus, vamos continuar orando, batalhando. É um tempo meio difícil, tempo doentio, né? Doentio. Também essa semana não estive bem, meu filho também esteve com pneumonia, mas ficou em casa porque é jovem. Mas louvado seja Deus, estamos aqui para a glória dele. A igreja alegre, feliz, amém? Nada em absoluto pode nos abater. Essa é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E estamos felizes com o pastor João e a pastora Alzemira conosco aqui, né, de volta, sempre uma alegria. E trazendo um casal de ovelhas aí, né? O diácono Flamarion e a Iva, irmã Iva. Deus abençoe. Espero que, antes de ir embora, faça um churrasco para a gente, viu? A carne a gente dá. Ele é um gaúcho dos bons lá no churrasco, a gente pode experimentar isso. Louvado seja Deus, seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Vamos abrir, queridos, a palavra do Senhor. Eu quero refletir nesse texto dentro de uma perspectiva que tem me incomodado muito ultimamente. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, mas nós vamos começar do 4, a partir do 35, só para eu pegar o contexto aqui. Portanto, Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longo, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus,
que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que havia acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar nas 10 cidades, Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu poderia fazer isso, fechar a Bíblia e ir embora, porque ela já pregou para nós nessa noite. Tão extraordinariamente é a palavra do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, queridos, para ver se elucida um pouquinho mais a nossa mente, o nosso coração e também nos desperte. Eu chamo a atenção para alguns ângulos da vida da igreja e do ministério, da missão da igreja. Uma primeira observação, queridos, queria fazer aqui o seguinte. Uma certa ocasião, dentre tantas outras, eu convidei alguém para pregar na igreja e uma das perguntas do questionário para atender ao convite era: quantas pessoas irão estar lá nesse dia? Meus queridos, Jesus atravessou o mar da Galileia exclusivamente por causa de uma única pessoa que estava desesperadamente necessitada dele. Não era uma multidão, era uma única pessoa. Para isso, Jesus enfrentou inadequações, impropriedades, intempéries, dificuldades das mais difíceis que possamos imaginar. Primeiro, diz o texto que o horário não era um horário oportuno para se empreender uma viagem, uma aventura, porque já era tarde. Segundo, o vento era forte, o vento era contrário, havia uma grande tempestade. Terceiro, as águas eram revoltas, bravias,
com uma força descomunal. Quem já lidou, convive, como o pastor João aqui, o Flamarion, e muitos que já viveram em beira-mar, sabe o peso, a força das águas. Quem já assistiu Titanic sabe a força das águas. As águas eram revoltas. E em quarto lugar, para complicar bastante a situação, 8 quilômetros se interpunha entre o lugar onde Jesus estava e a região de Gadara, onde estava aquele homem conhecido por Gadareno. 8 quilômetros. Isso significa uma coisa, igreja, que Jesus sempre esteve absolutamente abnegado, disponível e a enfrentar qualquer inadequação para ir ao encalço de uma pessoa sequer que esteja precisando dele. Foi isso que ele fez a seu favor e a meu favor. Agora, é natural, é realidade. Eu estou pregando do que vivo no ministério há mais de 42 anos. É natural, é comum, que mesmo vendo tudo isso, alguém ainda possa dizer, alguém do que esteja aqui, alguém do que está em casa agora, alguém que vai ver depois, e dizer, olha, eu entendo, eu estou entendendo, pastor, é uma verdade o que o senhor está falando. Jesus enfrentou sim essas inadequações para ir ao encalço deste homem na região de Gadara. E eu sei que Jesus está disponível, disposto, abnegado a ir ao encalço de qualquer pessoa que necessite dele, que precise dele. Mas Jesus não está tão disponível para vir ao meu encalço. Eu estou desesperadamente necessitado, precisando dele, mas acho que ele não tem tempo para mim, ele então não está disponível para vir ao meu encontro. Igreja, isso é possível acontecer e isso acontece regularmente. Falo do que conheço. Mas se alguém pensa assim, isso reflete apenas uma autoimagem simplesmente arrasada que às vezes nós temos de nós mesmos e nos consideramos os piores dos piores, muito longe do alcance do amor de Deus a nosso favor. Mas, meus queridos, qual a imagem, qual a descrição que a Bíblia faz a respeito deste homem? E em refletindo, e em se comparando a mim, ou alguém que pense assim, eu vou apenas chegar a uma conclusão. Jesus amou alguém pior do que eu. Jesus pode me amar também. A imagem que a Bíblia faz a respeito deste homem, queridos, é uma verdadeira caricatura de tudo aquilo que eu poderia chamar de monstruosa, incompreensível até racionalmente falando. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que este homem era possuído por espíritos imundos, espíritos malignos.
E segundo a dedução dos estudiosos, dos teólogos, considerando que uma legião de soldados eram 6.000 soldados, e em Jesus a perguntar qual é o seu nome, e eles responderem, legião é o meu nome, porque somos muitos, deduz-se que este homem estava possesso de 6.000 demônios. Quando você se depara com alguém possuído por um demônio, é a coisa mais horripilante, terrível, desprezível do mundo. Imagina ser possuído por 6.000 demônios ao mesmo tempo. 6.000 demônios são 6.000 personalidades, são 6.000 psiquismos, são 6.000 vontades individuais, são 6.000 quereres particulares, tudo isso rasgando um corpo só, rasgando um corpo só. Imagine essa imagem que a Bíblia faz deste homem. Repito, é a caricatura de tudo que possamos imaginar de horroroso. É isso. 6.000 demônios num só corpo. Segundo lugar, a Bíblia diz que este homem, ele tinha uma vida no cemitério. Ele vivia no cemitério, ele vivia nos sepulcros. Acontece que sepulcro não é lugar de vivos, é lugar de mortos. Ele vivia lá. Ele não era morto, ele era vivo. Ele era vivo, mas vivia no mundo dos mortos. Nos sepulcros. Lugar de deprimência, de tristeza, de desesperança. Lugar onde não há sonhos, não há projetos, não há alegria, não há ideais, não há futuro. Era lá que ele vivia. Repito, ele era vivo, mas vivia no mundo dos mortos. Está assim na sociedade em que vivemos. Pessoas que você olha para elas e elas estão andando para lá, para cá, perambulando para lá, para cá, às vezes no seu local de trabalho, às vezes na sua rua, às vezes por aí, qualquer lugar, dentro de um ônibus, dentro de um avião. E pasmem, repito, pela segunda vez, dizendo a terceira vez, e pasmem, às vezes do nosso lado, dentro das igrejas, às vezes do nosso lado, na nossa família. Estão vivas, mas estão vivendo uma vida muito mais adequada, apropriada ao mundo dos mortos do que ao mundo dos vivos. Porque não tem os sonhos mais, porque não tem projetos mais, porque não tem ideais, porque não sonha com nenhum futuro. Só pensam em morrer. E estão planejando morrer. Estão planejando tomar veneno. Estão planejando pular de um prédio. Estão planejando dar um tiro no ouvido. Estão abarrotados de problemas. Enormes problemas. Que eles não conseguem
superar, suportar. Às vezes são problemas tão grandes, tão grandes, tão grandes, que não passam de um não que a menina recebeu do namorado. Mas só isso, só isso, só isso. Mas isso não é nada para você e para mim, mas para ele é. É um problema tão grande, tão grande, tão grande. Foi demitido do trabalho, mas só isso, demitido, só isso, sim, só isso. Mas para ele é tudo isso, porque é a sua estrutura emocional. E não adianta eu chegar e dizer, mas só isso, por causa disso. Não, é a estrutura dela, ela está precisando de ajuda. Não é de crítica, nem de censura, de condenação. Está precisando de ajuda. Mas nós somos muito distraídos. Nós somos muito distraídos, muito mesmo. Isso pode estar acontecendo ao nosso redor, podem estar roçando seus ombros aos nossos, e nós não enxergamos, nós não percebemos. É um filho que chegou em casa, pequenininho, 12, 13 anos de idade, pré-adolescente, adolescente, ou até mesmo uma criança. Uma criança toda serelepe, toda brincalhona, toda cheia de gritarias e de arruaças, e que enche os espaços onde está. De repente chegou caladinha, mudou o comportamento. Mas eu estou aí, como dizem popularmente entre os jovens, panguando, como se não tivesse acontecendo nada no mundo. Meu filho mudou o comportamento e eu não percebi nada, nem quis saber. Eu deveria, o que está acontecendo? Chega para a esposa e diz, o que está acontecendo? Nosso filho, nossa filha. Só sabemos de uma coisa, ele não é assim, ela não é assim. Ela está diferente. Chegar e olhar, olho no olho, para perceber a diferença, tentar descobrir o que é que está acontecendo exatamente e procurar ajuda. No nosso trabalho, às vezes, não é assim. A colega de trabalho, o colega de trabalho, de repente, está chutando tudo que vem pela frente, esporrando todo mundo, espoliando outros. E eu simplesmente reajo no mesmo nível, no mesmo tom. Mas não cai a ficha de que essa pessoa pode estar com um grande problema. Não cai a ficha. Pelo contrário, está pensando que é o quê? Me desrespeitando e falando nesse tom comigo. Quem acha que eu sou? Sou superior? Ou mereço respeito? Mas nós não atentamos que pode ser uma pessoa viva que está vivendo uma vida muito mais apropriada ao mundo dos mortos do que ao mundo dos vivos. Ela pode estar pensando só nisso. Acabar com a sua própria vida, desistir. Eu poderia contar aqueles dezenas de casos na minha história ministerial. Muitas. Eu vou contar só uma, de um pastor nosso, obreiro nosso, daqui, da sede, que está, inclusive, viajando agora para Santa Catarina. Pastor Edenilton. Num culto pequeno de semana, ele ia passando em frente à igreja, de repente entra. Na hora do apelo, ele atendeu o apelo, foi para frente. Isso tem mais de 30 anos. Ele
é um servo de Deus até hoje, nunca se afastou dos caminhos de Deus, nunca perdeu o temor. É um ganhador de vidas, um evangelizador. Mas naquele dia ele iria se matar. Muitas coisas daquele episódio, quem sabe sou eu, não é ele. Porque quando ele entrou ali, com essa intenção, ele estava a alguns quilômetros para lá de Bagdá. Ele não sabe tudo o que estava acontecendo. Como tantos outros casos também. Eu poderia escrever livro, mas a própria pessoa não pode. Ou não poderia. Ele iria se matar. Deixa eu contar só mais um. Em Palmital, no início do trabalho lá, o local sendo apedrejado, literalmente, em pleno culto, que pá! E aquelas coisas, aquele barulhão, parece que as telhas eram até de zinco. Entra um rapaz, na hora do apelo, ele foi para frente, dentre outros também. Aí eu saí orando, e eu estava com uma equipe, o irmão João Alves com certeza estava comigo, porque ele era um meu tiracolo nessas viagens missionárias. Ali, quando eu cheguei, que eu orei por aquele rapaz, ele caiu e eu deixei para lá, tinha uma equipe cuidando, eu fui orar por outros. Depois, aquele rapaz tirou uma carta de despedida que estava no seu bolso e entregou para o pessoal da equipe lá. Ele iria se matar naquela noite e entrou lá. Esse gadareno, ele vivia no cemitério. Ele estava vivo, mas vivia uma vida mais apropriada ao mundo dos mortos. Repito, está assim no nosso meio. Cabe a nós deixarmos de sermos pangões espirituais e termos mais percepção, discernimento no mundo do Espírito para podermos socorrer essas pessoas. E essa é a descrição que a Bíblia faz a respeito deste homem. Em terceiro lugar, diz a Bíblia que aquele homem era violento. Ninguém conseguia amansar aquele homem. Prendiam-no com correntes, grilhões. E tudo isso simplesmente se transformava em migalhas, em pedaços. Repito, ninguém conseguia amansar aquele homem. Até porque a força não era dele. A força era de 6.000 demônios que estavam dentro dele. Uma vez, queridos, eu peguei uma situação de um rapaz dessa grossura. Eu era obeso diante dele. Quando ele estava numa certa normalidade, ele praticamente não conseguia andar. Quando os demônios se manifestavam nele, a força era descomunal. Me lembro de uma cena, era numa sala de aula que nós estávamos, ele chutou uma cadeira, ajuntando todas as demais cadeiras que estavam à frente, e eu fiquei impressionado com a força daquele homem, possuído por demônios. Eu conheci um rapaz que se converteu. Ele quebrava arame nas mãos, assim. Nas mãos. Às vezes, nós nos deparamos com realidades assim em determinadas famílias. Homens literalmente possessos de violência, de truculências.
que esturra filhos, esposas. A gente vê isso na internet. Pais chutando filhos, chutando o rosto dos filhos. Violências malignas. Só pessoas que precisam de uma intervenção sobrenatural de Deus, da presença de Jesus de Nazaré, por nosso intermédio. E essa é a descrição que a Bíblia faz a respeito deste homem. Relembro, você se acha o pior dos piores? Lembre-se, Jesus amou alguém pior que você. Muito pior. Não sei se você está em casa agora, ou se vem a ver depois essa palavra. Jesus amou alguém pior do que você. Significa que Ele te ama também. Em quarto lugar, igreja, a respeito da descrição que a Bíblia faz a respeito deste homem, diz que ele vivia de dia e de noite, urrando pelos montes e pelos sepulcros. Se ele vivia de dia e de noite, urrando como uma besta humana pelos montes e pelos sepulcros, significa que ele não dormia. Ele não conseguia conciliar o sono. Ele era insone. Falo do que conheço. Por muito tempo, perdi as contas das noites inteiras, completas em claro, por não conseguir conciliar o sono. Tais eram as tribulações, as guerras no mundo espiritual, isso no ministério. Antes de conhecer a Jesus, eu também passava noites em claro, mas por outro motivo, por medo de morrer sem saber para onde ir. E eu diria o seguinte, igreja: pouca coisa neste mundo é pior do que a certeza de que a noite vai chegar e que você vai deitar e você não vai conseguir conciliar o sono. Vai chegar o calor, mas o sono não vai chegar. Vai esfriar, mas o sono não vai chegar. Você vai se cobrir, mas o sono não vai chegar. Você vai tentar vendar os seus olhos, tapar os ouvidos para não ouvir nenhum ruído ao seu redor, mas o sono não vai chegar. Você vai se levantar, vai tomar o banho, mas o sono não vai chegar. Você vai tomar água, mas o sono não vai chegar. A madrugada vai chegar, mas o sono não vai chegar. Você vai ligar a televisão, ver um programa, mas o sono não vai chegar. O sol vai chegar, mas o sono não vai chegar. E aí você vai pensar, daqui a pouco vou ter que começar tudo de novo, vou ter que trabalhar, vou ter que enfrentar a tarefa do dia inteiro. Mas o sono não chegou. E aí você está no trabalho, trabalhou a manhã inteira, trabalhou a tarde inteira e já começa a pensar que a noite vai chegar, mas que o sono não vai chegar. Repito, pouca coisa é pior do que isso. Pouca coisa é pior do que isso. Este homem vivia de dia e de noite, urrando como uma besta humana pelos montes
e pelos sepulcros. Essa é a descrição que a Bíblia faz a respeito deste homem. Você não chega aos pés dele. Significa que Jesus amou alguém pior do que você. E ele te ama. Não apenas te ama, mas está disposto e disponível a enfrentar qualquer inadequação para ir ao seu encalço. Muito bem, queridos, mas o que foi que Jesus Cristo fez com esse homem? Essa é a grande pergunta e essa é a chave. Essa é a chave do texto. Que foi que Jesus fez a este homem? Aqueles demônios não queriam sair daquela província. E quando Jesus diz, sai deste homem, eles disseram, não nos permitam sair dessa província, tem ali porcos, manda-nos que entremos naqueles porcos. E Jesus, como que num insight, num raciocínio ultra rápido, sem avaliar prejuízo para um fazendeiro, é como se pensasse que entre porcos, 2.000 porcos mortos e uma alma salva, então que morram os porcos e que viva uma alma. E aqueles demônios entraram naqueles porcos e se precipitaram no mar, despenhadeiro abaixo. E aquele homem ficou liberto da morte para a vida, dos sepulcros para estar com Jesus. E agora, quando querem expulsar Jesus de lá, Jesus entra no barco, esse homem pergunta, Jesus, me permita ir ter contigo, estar contigo. Ele disse, não, de jeito nenhum. Nada de zona de conforto. Vai para os teus. Vá para os teus amigos, teus parentes, teus vizinhos, para a tua cidade, teus conhecidos, para todos os que te conhecem. Vá ser missionário entre eles. Vá dizer quantas coisas Deus fez por você e como teve misericórdia de você. Esse é o maior curso de teologia que se possa imaginar. É a capacitação de dizer aos demais, aos outros, quanto Deus teve misericórdia de nós, o que Deus fez por nós. Mas, meus queridos, agora, a grande pergunta para a nossa reflexão é: os irmãos viram que eu li um texto antes para pegar o contexto. Jesus enfrentou todas aquelas inadequações que eu já disse para atravessar o mar e conquistar a outra margem, a região de Gadara. Então, a grande pergunta é, qual mais fácil para Jesus foi? Conquistar a região de Gadara ou conquistar o coração deste homem? A pergunta, conquanto oportuna, ela
é boba. Porque perguntar qual foi mais fácil para Jesus, uma coisa ou outra, é bobagem. Porque tudo para Jesus é muito fácil, muito simples. Não obstante a aparência. Então a pergunta não seria qual mais fácil. A pergunta seria qual o mais importante. Conquistar a região de Gadara ou conquistar o coração daquele homem? E eu responderia com a própria Bíblia: mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Isaías diz que nós veríamos o fruto do seu penoso trabalho, de ver a sua carne moída. Nós veríamos o fruto do seu penoso trabalho e ficaríamos satisfeitos. Significa que se Jesus tivesse passado por tudo quanto passou, que não precisa e nem oportuno descrever agora, e visse uma única alma se rendendo aos pés dele, ele iria dizer: valeu a pena ter sofrido tanto. Foi só fulano que me quis. Ele iria dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Mas a pergunta, queridos, a grande pergunta, a mais importante para todos nós é o seguinte: o que vamos fazer com tudo isso que nós aprendemos nesse texto? Recentemente eu ouvi um pastor pregar aqui, eu falei: meu Deus, essa é a realidade então da igreja hoje, da igreja no mundo hoje. Porque se alguém está falando a mesma coisa em lugar tão distante, é a realidade da igreja hoje. Tristemente falando, ele dizendo hoje, crente pregando para crente, crente visitando crente, crente mimando crente, de crente para crente. Parece que perdemos a visão, igreja, de uma alma que está do outro lado e que precisa desesperadamente de nós. Tudo que fazemos é para nós. É confraternização para nós, é lanchinho para nós, é reuniãozinha para nós, é pregaçãozinha para nós, é tudo para nós. E se o irmãozinho não vem, vou lá ver se ele está triste, se alguém fez alguma coisa que ele não gostou. É tudo de nós para nós. Mas Jesus nos deu o exemplo. Repito, enfrentou tantas inadequações por causa de uma única pessoa que estava do outro lado precisando dele. Missões, meu chamado, minha paixão. Missões, meu chamado, minha paixão. Se Deus permitir, está tudo encaminhado, passagens compradas para minha esposa, missionária Graça e eu, a cidade de Dondo, em Moçambique. Não estamos indo lá para tirar fotografias montadas em pescoço de girafa. Estamos indo lá apaixonados por aquelas vidas carentes, necessitadas e aprisionadas por demônios. O que é que Deus vai fazer lá?
por nosso intermédio, quem sou eu para dizer? O que Deus irá fazer a partir dessa viagem, só Deus sabe. Mas iremos no nome de Jesus. E desde o início eu tenho dito, não irei só. O ministério inteiro irá comigo. Essa viagem é histórica. Você poderá ou não participar da construção dessa história. E eu vou dizer, não é só Deus abençoe, pastor Vomino, não é só isso não. É grana também. Eu não quero saber se é R$1 ou R$1.000. Eu não quero saber disso. Eu quero saber se você vai participar desse processo efetivamente. Agora, se você diz, não, muitos irão ajudar, para que eu ajudar? Você não vai participar dessa história. Simplesmente isso. Vai se envergonhar diante de Deus. E eu não estou chantageando nada, não. Se você ajudar, eu irei. Se você não ajudar, eu irei do mesmo jeito. Eu só preciso de uma coisa, da aprovação de Deus. Só isso. Mas eu quero que você participe. Todas as igrejas do ministério participem dessa viagem missionária. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. Só que as missões não são apenas lá. Elas são aqui. Sábado atrasado, nós reunimos aqui. Eu contei pelo menos 60 jovens que não conhecem Jesus. Reunimos aqui. E testemunhamos de Jesus para eles. Estamos empenhados em evangelizá-los aqui do nosso lado, nessa região administrativa chamada Areal. Estamos iniciando um outro aspecto de um projeto evangelístico que é uma escola de futsal. Já está em andamento com o professor Leandro, esse rapaz que está vindo aqui, esse moreno fraquinho que está vendo aqui. Projeto evangelístico. Vai ser com organização, mas o fim é levar essas pessoas a Jesus. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está a nossa mente? De crente para crente, de crente para crente, de crente para crente, a vida inteira. Fiz uma reunião, foi maravilhosa, mas a irmãzinha fulana não veio. Sabe o que aconteceu com ela? Será que está chateada? Será que está doente? De crente para crente, de crente para crente, de crente para crente. Vamos abrir a nossa visão. Como Jesus abriu por amor aquela vida. Jesus enfrentou tudo que nós conhecemos do sofrimento dele para ir ao seu encalço. E ao meu encalço, ao nosso encalço. O mínimo que podemos fazer em retribuição, em gratidão, é irmos ao encalço de outros que necessitam dele. Vamos orar, igreja. Deus, nós oramos a Ti, que o Senhor desperte a mim, desperte pastor Levi, desperte pastor João, desperte pastor Márcio, desperte pastor Pedro, desperte todos os nossos pastores, Amanda, todos os pastores, os missionários, todos os irmãos, todos, Senhor, a membresia do Ministério Calé, onde estiverem, seja no Piauí, Santa Catarina, no Goiás, no Amapá, seja onde for, que a graça especial do Senhor venha nos despertar, para que abramos os nossos olhos e enxerguemos as vidas que estão desesperadamente necessitadas de Jesus, e elas verão a Jesus, elas se renderão a Jesus por nosso intermédio. Nós oramos que o Senhor faça isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça isso, meu Deus. O
os ribeirinhos do Pará, onde está o Ministério Calel evangelizando, os ribeirinhos do Amapá, os interiores, ó Deus, onde está a tua igreja. Tenha misericórdia, tenha misericórdia, faça-nos apaixonar por essa vida, Senhor. Por favor, meu Deus, desperta-nos. Se o Senhor não nos despertar, não seremos despertados. Mas se o Senhor nos despertar, seremos despertados. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.